Nos últimos dias, eventos marcantes têm moldado os rumos do conflito entre Rússia e Ucrânia. Desde ataques estratégicos a fábricas na Rússia, até negociações surpreendentes entre Donald Trump e Vladimir Putin, sem mencionar o veto alemão a um pacote militar crucial para a Ucrânia. Neste vídeo, vamos explorar todos esses desdobramentos e analisar as suas implicações. E antes de começarmos, se você quer se manter atualizado sobre os principais acontecimentos mundiais, inscreva-se agora no canal e ative o sino de notificações. Isso ajuda você a não perder nenhum detalhe e nos motiva a trazer conteúdos ainda mais informativos. Nas últimas 24 horas, as forças de defesa da Ucrânia destruíram 2 elementos do avançado sistema de defesa aérea russo, Buk-M3. Informações do dia 10 de janeiro. E uma unidade de lançamento no sul do país. Esses sistemas são essenciais para proteger alvos estratégicos contra ataques aéreos e mísseis. A destruição dessas unidades representa um golpe significativo na capacidade defensiva russa, abrindo caminho para ações mais ousadas da Ucrânia no campo de batalha. Durante a noite, drones ucranianos atacaram uma base militar da 238ª Brigada de Artilharia e um aeródromo próximo na região de Krasnodar Krai. Esses ataques marcam uma escalada na estratégia de atingir alvos dentro do território russo, forçando Moscou a redirecionar recursos para apoiar a defesa interna. Os danos exatos ainda estão sendo avaliados, mas especialistas indicam que essas ações podem comprometer as operações de artilharia russa em áreas-chave do conflito. Outra série de ataques de drones atingiu fábricas na Rússia, incluindo uma instalação de produção de acetona em Gatchina e uma planta de PVC em Krim, na região de Rostov. Autoridades russas inicialmente alegaram que se tratavam de instalações civis, mas o Centro de Contra-Desinformação da Ucrânia revelou que essas fábricas estavam envolvidas secretamente na produção de equipamentos militares. Esses ataques sublinham a importância das operações de inteligência ucraniana e aumentam a pressão sobre a infraestrutura industrial russa. Em um movimento inesperado, Donald Trump anunciou que está organizando uma reunião com Vladimir Putin, declarando: "Devemos acabar com esta guerra." O presidente norte-americano afirma que Putin está disposto a negociar. Embora essa declaração tenha gerado manchetes globais, analistas apontam que as implicações políticas e práticas dessa reunião ainda são incertas, especialmente considerando os interesses divergentes de ambos os países no conflito. De acordo com o jornal Der Spiegel, o chanceler alemão Olaf Scholz bloqueou um pacote de 3 bilhões de euros em ajuda militar à Ucrânia. Esse pacote, que incluía sistemas de defesa Patriot e Iris-T, foi defendido por outros membros do governo alemão, mas vetado por Scholz devido a preocupações com a reação dos eleitores antes das eleições locais. Essa decisão gera questionamentos sobre a continuidade do apoio militar europeu à Ucrânia, especialmente em um momento crítico do conflito. Na mesma noite, a Rússia lançou 72 drones Shahed contra alvos na Ucrânia. Destes, 33 foram abatidos e outros 34 neutralizados por guerra eletrônica. Em Kyiv, um dos drones abatidos caiu sobre um edifício residencial, danificando dezenas de carros e prédios. Felizmente, não houve vítimas. A eficácia da defesa aérea ucraniana continua a ser um ponto crucial no conflito, mostrando a necessidade constante de equipamentos avançados. Segundo o Estado-Maior-Geral da Ucrânia, as forças russas perderam 1.830 soldados, 10 tanques e 71 drones em um único dia. Estes números demonstram a intensidade dos combates e a pressão crescente sobre as tropas russas no campo de batalha. O comandante das forças terrestres da Ucrânia, Mikhailo Drapati, abordou a questão da falta de transparência nos relatórios do campo de batalha. Segundo ele, muitos comandantes de nível inferior ocultam perdas devido ao medo de punições severas. Drapati prometeu criar um ambiente mais transparente, essencial para decisões estratégicas eficazes. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está em uma importante missão diplomática na Itália, onde se reuniu com o presidente Sergio Mattarella e a primeira-ministra Giorgia Meloni. A Itália desempenha um papel fundamental no apoio europeu à Ucrânia,
e esses encontros podem solidificar ainda mais essa parceria. A Ucrânia acusou a Rússia de utilizar fábricas civis para a produção militar secreta, incluindo instalações como a Chautir Brick Plant na região de Rostov. Essas denúncias reforçam a narrativa de que a Rússia busca esconder sua verdadeira capacidade industrial e justificam os ataques ucranianos. A guerra não é feita apenas de batalhas no campo, mas também de estratégias políticas, diplomáticas e informacionais. O que você achou desses acontecimentos? Deixe seu comentário abaixo. Donald Trump, durante sua campanha, gerou grande expectativa ao afirmar que encerraria o conflito entre Rússia e Ucrânia em apenas 24 horas após assumir o cargo. No entanto, em declarações recentes, o prazo foi revisado para até 100 dias após sua posse. Um ajuste que gerou questionamentos sobre a viabilidade de sua proposta original. Keith Kellogg, escolhido por Trump como enviado especial para a paz na Ucrânia, explicou que o prazo ajustado ainda reflete a prioridade de Trump em resolver o conflito rapidamente. Segundo Kellogg, o objetivo é garantir um processo bem estruturado que conduza a um acordo duradouro, mesmo que leve um pouco mais de tempo do que o inicialmente prometido. Trump declarou que só iniciará negociações de paz depois de tomar posse, em 20 de janeiro. Segundo ele, o início precoce de conversas poderia comprometer sua eficácia, já que ele ainda não terá pleno controle dos canais diplomáticos. Keith Kellogg justificou essa decisão afirmando que o presidente eleito busca garantir que qualquer acordo respeite a soberania da Ucrânia e seja justo e equilibrado. Kellogg destacou que a estratégia de Trump é evitar concessões unilaterais à Rússia, reforçando que o foco está em assegurar a integridade territorial da Ucrânia, enquanto constrói um caminho viável para o fim das hostilidades. Keith Kellogg não poupou críticas à atual administração de Joe Biden, argumentando que o maior erro do governo foi a recusa em engajar-se diretamente com Vladimir Putin. Ele apontou que a falta de comunicação direta entre os líderes contribuiu para a escalada do conflito. Em contrapartida, Kellogg elogiou a disposição de Trump para se encontrar pessoalmente com Putin, uma atitude que ele considera crucial para destravar as negociações de paz. Kellogg também enfatizou que Trump está comprometido em alcançar um acordo que beneficie tanto a Ucrânia quanto a estabilidade regional, afastando especulações de que sua abordagem poderia favorecer excessivamente os interesses russos. A guerra não é feita apenas de batalhas no campo, mas também de estratégias políticas, diplomáticas e informacionais. O que você achou desses acontecimentos? Deixe seu comentário abaixo. E se você quer acompanhar mais conteúdos como este, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu like. Os próximos vídeos serão ainda mais incríveis e detalhados. E esse foi o vídeo de hoje. Agradecemos por você estar aqui. Até o próximo. Olá, queridos telespectadores, sejam bem-vindos ao Front Brasil.